Boa noite, Matheus. Então, vamos lá iniciar. Eu já estou compartilhando aqui a resolução, tá? Na nossa penúltima aula, nós falamos sobre o lucro arbitrado, tá? Nós vimos o conceito do lucro arbitrado, quando a pessoa jurídica é obrigada a tributar o imposto de renda e a contribuição social pelo regime de tributação lucro arbitrado, né? E vimos também como é que se calcula esse lucro arbitrado, né? Isso na nossa aula do dia 11 de novembro, né? A quarta-feira passada. Na última aula, no dia 13, na sexta-feira, eu disponibilizei uma atividade que pouquíssimos de vocês fizeram, tá? Porque essas atividades que eu disponibilizo é o momento para vocês praticarem o que a gente viu de teoria e para quando eu estiver corrigindo a atividade na aula seguinte, vocês tirem as dúvidas. Sem contar que no dia em que houver só essa atividade, a presença de vocês é dada pela entrega da atividade, tá? Então, vocês atentem para isso, porque praticamente, acho que quase sempre, né? A aula seguinte, a que eu tenha dado uma matéria, eu passo uma atividade. E aí, sempre, além dessa atividade contar, a entrega dessa atividade, a presença, né, está atrelada à entrega dessa atividade, que é como se você estivesse em sala de aula comigo e eu estivesse lá esperando para receber essa atividade. Então, a não entrega da atividade supõe que você não está em sala de aula comigo e não fez a atividade. E além da frequência, né, além da presença, tem aquele pontinho que é acrescido à nota da prova para quem entrega todas as atividades. Então, corre o risco de vocês justamente precisar desse pontinho, esse pontinho para poder passar de uma atividade que vocês deixaram de fazer. Então, isso não é interessante, tá? Por isso vocês têm que aproveitar, e também não é só a questão do ponto, é o momento que vocês têm para praticar aquilo que foi visto, a teoria que foi vista, para poder tirarem as dúvidas, né? Então, pouquíssimos alunos entregaram, acho que tem 30 e tantos alunos, eu acho que, se eu não me engano, só 6. Por isso que é bom que vocês façam, entreguem, porque além da frequência tem a questão de lá no final vocês sentirem falta desse pontinho aí que é acrescido na nota da prova, tá? Então, o ideal é que vocês participem, tá? Eu vou resolver aqui esse exercício, tá? E se vocês ainda ficarem com alguma dúvida sobre o lucro arbitrário, vocês podem perguntar, podem me interromper, porque na próxima aula a gente já vai iniciar PIS e COFINS, tá? A gente já vai passar para a última matéria do nosso semestre, tá? A gente vai ver PIS e COFINS cumulativo e depois PIS e COFINS não cumulativo, tá? A gente também vai PIS e COFINS, eles são 2 impostos federais, né? Na verdade, contribuição social, né? PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, tá? Mas a gente vai estudar a partir da próxima aula, e aí essa é a última matéria a ser vista na nossa disciplina de tributos federais. Diferentemente do simples, lucro presumido, lucro real e agora o lucro arbitrário, que a gente viu na nossa última aula, PIS e COFINS não é regime de tributação, né? PIS e COFINS, eles são 2 impostos de contribuição social que a gente vai aprender a calcular a partir da próxima aula. Então, hoje eu vou corrigir, tá? Eu ainda não disponibilizei a resolução,
dessa atividade 6, né, que foi a atividade que foi disponibilizada para vocês na sexta-feira passada, mas a gente finalizando aqui, eu já disponibilizo para vocês, que aí vocês podem estudar através da atividade para a prova, né? Então, vamos nós. Posso iniciar, né? Nós temos poucas pessoas ainda, 12 pessoas, mas eu acredito que no grupo está quase todo mundo, né? Aliás, eu acredito que estejam todos os alunos. Então, eu acredito que eu já posso começar. Então, vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês a resolução em Excel? Está, professora. Ok. Então, vamos nós. Primeira questão. Uma empresa comercial teve seu lucro arbitrado no primeiro trimestre de 2016. Suas receitas são conhecidas e informadas a seguir. Essa empresa comercial teve receita de revenda de mercadorias no valor de 250 mil, receita de ganho na venda de bens no ativo imobilizado, bens do ativo, receita de ganho na venda de bens do imobilizado no valor de 2 mil. Quanto a empresa deverá pagar, respectivamente, de imposto de renda e contribuição social em 30 de abril de 2016? Então, o que é que nós temos aí? Ela teve receita de revenda de mercadorias de 250 mil, tá? Ela é uma empresa comercial e a sua receita é receita de venda de mercadorias. Nessa ocasião, ela não teve nenhuma dedução, tá? No caso, ela não teve nenhuma dedução. Quais são as deduções? O ICMS sobre vendas, que, no caso, só iria deduzir se fosse o ICMS substituição tributária, tá? ICMS de operação normal não iria deduzir aqui. Devoluções também não teve nenhuma, nem descontos incondicionais. Eu deixei aqui só porque normalmente acontecem de se ter deduções, né? Mas nessa situação dessa empresa não houve nenhuma dedução. Então, nós vamos ter a receita líquida igual à receita bruta de venda de mercadorias. Só um instantinho, deixa eu aceitar aqui. Então, a receita líquida, no caso, igual à receita bruta de vendas, porque não houve nenhuma dedução, tá? Se houvesse alguma dedução, devoluções ou descontos incondicionais, nós iríamos deduzir. O ICMS só seria deduzido se fosse o ICMS substituição tributária, aí seria deduzido. Então, nós vamos ter uma receita líquida, tanto para fins de cálculo do imposto de renda, quanto da contribuição social, de 250 mil. Sobre essa receita líquida, nós vamos aplicar o percentual. Nós vimos o quê? Que o lucro arbitrado, ele segue o mesmo raciocínio do lucro presumido. Mesmíssimo raciocínio. O lucro arbitrado nós vamos calcular o imposto de renda e a contribuição social pelo regime de tributação, pelo lucro arbitrado, seguindo o mesmo raciocínio do lucro presumido. Qual é a diferença? Que no cálculo do imposto de renda, eu queria isso aqui, deixar amarelinho. Que no cálculo do imposto de renda, nós vamos acrescentar 20% à alíquota, tá? A alíquota de presunção. Vamos seguir o mesmo raciocínio do lucro presumido. A diferença é que a gente vai, para fins de cálculo do imposto de renda, somente do imposto de renda, da contribuição social, não. Nós vamos aplicar, acrescentar 20% à alíquota de presunção. Então, no caso de revenda de mercadorias, no caso de venda de mercadorias, nós vamos ter a alíquota de presunção. Um instantinho, gente.
nós vamos ter, como a alíquota de presunção é 8%, tá? Então, 8% mais 20%, que é o percentual que a legislação determina que seja aplicado, né, ao percentual de presunção, nós vamos ter uma alíquota de 9,6%. Então, a alíquota normal é 8%, a alíquota de presunção, que é a mesma, a alíquota aplicada lá no cálculo do lucro presumido, no caso de venda de mercadorias, né, o imposto de renda, é 8%, mais os 20%, nós vamos ter aí 9,6%. A essa receita líquida, nós vamos aplicar esse percentual de presunção acrescido de 20%, né? Nós vamos aplicar 9,6% sobre os 250 mil. É que nós temos 24 mil. No caso da contribuição social, não há acréscimo, tá? O acréscimo só vai acontecer no imposto de renda, né? Para cálculo do imposto de renda. O acréscimo de 20% à presunção só vai acontecer no cálculo do imposto de renda. Da contribuição social, ele permanece o percentual inalterado. Então, nós vamos ter aí 12%, que é 30 mil. Assim como no lucro presumido, nós vamos ter que adicionar as demais receitas, né? As outras receitas são adicionadas na sua totalidade. Enquanto as receitas de venda de mercadorias, de prestação de serviço, nós vamos ter que aplicar a alíquota de presunção, as outras receitas, elas vão ser adicionadas na sua totalidade. Então, está dito aí no enunciado da questão que ela tem receita de ganho na venda de bens do ativo imobilizado, né, que elas devem, então, ser acrescidas, essas outras receitas. Essas outras receitas, elas devem ser acrescidas na sua totalidade. Então, nós vamos... Ai, gente, só um instante. Então, vamos acrescentar 2 mil, não é? Se 24 mil foi o 24 mil foi o valor encontrado após a aplicação da alíquota de presunção, no caso do imposto de renda acrescida de 20%, mais as outras receitas, a gente chega aqui a uma base de cálculo, que no caso, essa base de cálculo é o próprio lucro arbitrado, tá? Essa base de cálculo é o próprio lucro arbitrado, que no caso do imposto de renda, o lucro arbitrado é 26 mil, não é? O 24 mil que a gente encontrou após a aplicação da alíquota de presunção, acrescida de 20%, 8% mais 20%, a gente chega aqui a um lucro arbitrado de 26 mil, enquanto que para o cálculo da contribuição social, nós vamos ter 32 mil, 250 mil vezes 12%, chegamos a 30 mil, mais os 2 mil das outras receitas, que são adicionadas à sua totalidade, nós vamos ter aqui um lucro arbitrado de 32 mil. Para o imposto de renda, nós vamos ter 15%, né, aplicar a alíquota do imposto de renda, que é 15%, e da contribuição social é 9%. Nesse caso, nesse trimestre, nós não vamos ter o adicional, porque não chegou a 60 mil, né? Não ultrapassou 60 mil. Então, nós não vamos ter o adicional. Então, o imposto a recolher imposto de renda a recolher é 3.900, né? Porque nós não tivemos adicional nesse trimestre, e a contribuição social a recolher 9% de 32 mil, 2.880, tá?
Então, não há nenhuma novidade, né? Vocês conhecem aí bem o lucro arbitrado, é bem tranquilo, porque vocês já conhecem o lucro presumido, o cálculo é o mesmo, o raciocínio é o mesmo, as alíquotas de presunção são as mesmas, a única diferença é o acréscimo de 20%, a alíquota de presunção somente para fins de cálculo do imposto de renda. Da contribuição social não vai ter nenhum acréscimo, então segue o mesmo raciocínio. Ok? Alguma dúvida aí nessa primeira questão? Professora, boa noite, com licença. Oi, Esse Nicole, boa acréscimo de noite. 20%, ele é sempre 20% mesmo? Ou ele varia? Sempre vai ser 20%, não varia não. O que vai variar são as alíquotas de presunção, que vai ser de acordo com a atividade, tá? De acordo com o que a gente viu lá no lucro presumido, né? Por exemplo, se for revenda de combustível, 1,6%, aí eu acrescento os mesmos 20%. Se for venda de mercadorias, 8%, acrescenta 20%. Se for prestação de serviço, 32%, acrescenta 20%. Então, o que vai variar de acordo com a atividade é a alíquota de presunção, mas sempre será acrescido 20% a essa alíquota. O percentual de 20%, o acréscimo, ele não varia. Certo, Nicole? Entendi. Obrigada. Nada. Então, primeira questão é isso, tranquilo. A única novidade é esse acréscimo aí de 20% às alíquotas de presunção. Lembrando que é somente para o imposto de renda. Contribuição social não deve ser feito nenhum acréscimo. Segunda questão, o que é que nós temos? A empresa Roma Móveis Limitada tem as seguintes atividades descritas em seu contrato social: revenda de mercadorias e prestação de serviço de montagem e manutenção de imóveis. Revenda de mercadorias e prestação de serviços de montagem e manutenção de imóveis, tá? Então, são duas atividades descritas no contrato social da empresa Roma: revenda de mercadorias e prestação de serviços de montagem e manutenção de imóveis. No primeiro trimestre de 2016, teve seu lucro arbitrado pela autoridade fiscal por dificuldade na identificação das despesas, devido à perda de parte do livro Razão. Suas receitas obtidas no período foram as seguintes: receitas com revendas de mercadorias, 500 mil, receitas com prestação de serviço, 75 mil, receitas financeiras no valor de 1.000, que é o valor bruto, e que teve um imposto de renda retido na fonte de 20%. Quanto será o imposto de renda que a empresa pagará em 30 de abril de 2016, utilizando as regras do lucro arbitrado? Então, o que é que nós temos, né? Essa empresa Roma, ela tem duas atividades, de revenda de mercadorias e de prestação de serviços. Então, essas duas atividades, elas vão ter alíquotas distintas, tá? De acordo com o mesmo percentual lá do lucro presumido, elas vão ter alíquotas distintas, para a venda de mercadorias é uma e para a prestação de serviços é outra. Nesse exemplo aqui da empresa Roma, é só o cálculo do imposto de renda, tá? Não tem contribuição social. Então, o que é que nós vamos ter? A receita de venda de mercadorias, 500 mil, e a de prestação de serviços, 75 mil. Não foi informada nenhuma dedução, tá? Então, não se tem dedução. No caso, nessa ocasião aqui da empresa Roma, não há nenhuma dedução. Lembrando a vocês que a dedução, se houvesse, né, nós iríamos deduzir as devoluções, os descontos incondicionais, e o ICMS só seria deduzido, mesmo que tivesse informado lá no enunciado da questão, o ICMS sobre vendas operação normal, ele não seria deduzido aqui. Só haveria dedução se fosse o ICMS substituição tributária, tá? Como a gente viu, assim também como acontece com o lucro presumido, da mesma forma acontece com o lucro arbitrado. Havendo devoluções e descontos incondicionais, nós iríamos deduzir. Se tivesse informado lá na enunciado da questão que houve ICMS sobre vendas operação normal, vocês não deveriam deduzir. Só deduziriam o ICMS
se fosse o ICMS substituição tributária. Aí sim seria deduzido aqui, assim como as devoluções e os descontos incondicionais. Como nesse caso da empresa Roma não houve nenhuma dedução, o que é que nós vamos encontrar aqui? A receita líquida igual à receita bruta. Só que nós temos receitas de atividades distintas. Receita de venda de mercadorias e receita de prestação de serviço, mas que é a mesma porque não houve nenhuma dedução. O que é que nós vamos fazer? No caso da venda de mercadorias, a alíquota é de 8%, tá? A alíquota é de 8%, onde nós iremos acrescentar 20% a essa alíquota, chegando a uma alíquota de 9,6%. No caso da prestação de serviços, a alíquota é de 32%. Acrescentamos 20%, vamos chegar à alíquota de 38,4%. Então, com isso, nós vamos aplicando esses percentuais sobre os 500 mil, 9,6%, sobre a receita de venda de mercadorias, que é 500 mil, chegamos a uma base de cálculo 1, né, vamos chamar assim, de 48 mil. Em relação à receita com prestação de serviços, que a alíquota é de 32%, chegando a 38,4% por conta do acréscimo de 20%, nós vamos ter uma base de cálculo 1, 28.800, que é 75 mil vezes 38,4%, 28.800. Além disso, foi informado que ela tem uma receita, nesse período, nesse primeiro trimestre de 2016, a empresa teve receitas financeiras no total de 1.000, tá? Então, vamos acrescentar essa receita aqui no grupo de outras receitas, vamos acrescentar essas receitas financeiras na sua totalidade, tá? Então, R$1.000, vou pagar esses 200 aqui para não confundir. R$1.000 são as receitas financeiras que a gente vai acrescentar na totalidade. Qual é a nossa base de cálculo? Que, na verdade, essa base de cálculo é o que nós chamamos de lucro arbitrado. Lucro arbitrado. Qual é o lucro arbitrado? 48 mil, referente à receita de venda de mercadorias, né? A base de cálculo 1, proveniente da aplicação da alíquota de 9,6% sobre a receita de venda de mercadorias, mais os 28.800, que é da prestação de serviço, mais 1.000, que representam as receitas financeiras, que são adicionadas na sua totalidade. Então, 48 mil, mais 28.800, mais 1.000, nós chegamos ao lucro arbitrado de 77.800. Como aqui está pedindo só o imposto de renda, né, nessa questão, só para vocês calcularem o imposto de renda, o que é que nós vamos fazer? Aplicar 15% sobre 77.800, atentar sempre para o adicional, tá? Vocês não podem esquecer do adicional. O adicional ultrapassou 60 mil, né? Nós vamos ter aqui. Gente. O adicional, nós vamos ter o lucro menos 60 mil, né? 17.800. A esse valor, a gente vai ter que aplicar a alíquota de 10%, referente ao adicional, 1.780. Então, ó, a gente tem de adicional aqui, 1.780. Qual é o imposto de renda pessoa jurídica a recolher? 11.670 mais 1.780. Nós chegamos a um imposto a recolher de 13.450. Atentar que, para as receitas financeiras, houve um imposto de renda retido na fonte. Assim como lá no lucro real, a gente pode abater o imposto de renda retido na fonte direto do imposto a recolher. Nós vamos deduzir o imposto de renda retido na fonte direto do imposto a recolher que foi calculado, né? Imposto de renda pessoa jurídica a recolher que foi calculado no valor de 13.450. É quanto? Lá no enunciado da questão está informando que o R$1.000 representa as receitas financeiras com imposto de renda retido na fonte de 20%.
Então, ó, as receitas financeiras totalizaram R$ 1.000, mas teve um imposto de renda retido na fonte de 20%, que dá o total de 200. Então, a legislação permite que esse imposto de renda retido na fonte, que é aqui no caso 20% das receitas financeiras, sejam deduzidas diretamente do imposto a recolher. Com isso, a gente chega a um imposto a recolher no valor total de 13.250. Alguma dúvida em relação a essa segunda questão? Sim, Sara, sempre vão ser 60 mil, porque 60 mil é o limite para se calcular o adicional. Ultrapassou 60 mil, o que ultrapassar vai ter que ser calculado 10% sobre esse valor que ultrapassou, tá? Então, esses 60 mil vai ser sempre para fins de cálculo do adicional, né? Porque aí você vai ter que atentar também o seguinte: encontrei aqui o meu base de cálculo, 77.800, mas aí você tem que ver se isso aqui se refere ao trimestre, porque é 20 mil por mês. Vamos supor que ela tenha iniciado suas atividades só em fevereiro, aí você vai contar só 20 mil em fevereiro, 20 mil em março. Então, vai ser só 40 mil, não vai ser 60, tá? É porque é 20 mil por mês, no trimestre é 60 mil. Só que se ela tivesse, no caso essa empresa, supondo que ela só tivesse 2 meses, né, iniciado suas atividades em fevereiro, então seria o adicional, era 40 mil e não 60, porque eu só ia considerar os meses de fevereiro e março. Então tem que se atentar para isso. Você vai atentar para o lucro, né, seja ele o lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado, porque todos eles vão ter o adicional, desde que ultrapasse os 60 mil, né, vai ter adicional. Sendo que, se iniciou suas atividades em fevereiro, no trimestre eu só vou ter fevereiro e março. Se iniciou as atividades em março, no trimestre a gente só vai ter 20 mil. Vou considerar o que ultrapassou 20 mil como adicional, porque é 20 mil por mês, 60 mil por trimestre. Certo, Sara? Beleza. Então, vamos nós. Essas outras receitas financeiras que a gente sempre adiciona, que foi no caso aí dessa questão dos R$ 1.000, qual dessas outras receitas que eu não adiciono? Existe outras, ou todas as receitas adicionais, eu tenho que adicionar na base de A cálculo? única que você não vai adicionar é a receita da equivalência patrimonial. Beleza. Todas as outras você adiciona, tá? É só a da equivalência patrimonial que não adiciona. Certo? Certo, professor, entendi. Então, vamos nós. Mais alguma dúvida? Então, continuemos. A terceira questão, ela é uma questão para marcar, tá? O imposto de renda, terceira questão. O imposto de renda devido trimestralmente poderá ser determinado com base nos critérios do lucro arbitrado. Entre as hipóteses abaixo, para o arbitramento do lucro, assinale a incorreta. Depois vocês vejam aí, né, na atividade que eu disponibilizei, mas o item incorreto, né, que é o que vocês deveriam marcar, é o item C de casa. O contribuinte mantém escrituração na forma das leis comerciais, fiscais, normas brasileiras de contabilidade, elabora as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal e comercial e não apresenta indícios de fraude e vícios em sua escrituração. Se ele mantém tudo em ordem, ele não vai ter o seu lucro arbitrado, né? Ele não, se ele está tudo em ordem, ele não tem por que ter o seu lucro arbitrado. Então, a resposta incorreta é a C de casa, porque é o contrário. Ele vai, para o arbitramento do lucro, é quando ele não mantém a escrituração na forma legal, na forma que é para ser, quando ele não elabora as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal e comercial,
ou ainda quando ele apresenta indícios de fraudes e vícios em sua escrituração. Isso aí são hipóteses para o arbitramento do lucro, né, que pode ser tanto feito pela autoridade tributária, por meio de uma fiscalização, auto de infração, né, com auto de infração lavrado, ou pelo próprio contribuinte, né, quando ele percebe ou admite, né, que aconteceu tudo isso, ele pode arbitrar. Se ele conhece a sua receita, se as receitas, pelo menos, né, ele não tem em ordem a sua escrituração, ele não mantém em ordem a sua escrituração, nem tampouco faz os registros, mas ele conhece as suas receitas, é capaz, né, de identificar as suas receitas e elas estão contabilizadas, então ele vai poder fazer o cálculo do lucro arbitrado de acordo com o lucro presumido, né, que foi os cálculos que a gente já viu aqui. Então, conhecida a sua receita, ele vai conseguir fazer os cálculos. Oi, Jaiana, diga. Jaiana? A Jaiana me chamou, ela não tá aí ou não tá? Sim, você estava com alguma dúvida, Jaiana? Você não está me escutando? A senhora está me escutando? Sim, agora estou. Pronto, acho que era o fone, não estava funcionando. Professora, a minha dúvida é nessa parte aqui que a senhora colocou receita líquida. Essa alíquota aqui de 32% mais 20% se refere a quê? É da questão? Porque eu não estou vendo a questão. Na coluna do imposto de renda. Certo. Os 30, sempre que houver, quando se tratar de lucro arbitrado, a gente vai se remeter ao lucro presumido. Tem a receita é conhecida, a gente vai lá para o lucro presumido. O que é o lucro presumido? É uma presunção. São aplicadas receitas ou alíquotas que são definidas pela legislação de acordo com a atividade. Não está no enunciado da questão, porque, como eu expliquei, o lucro arbitrado, a gente vai utilizar as alíquotas que são definidas pela legislação no cálculo do lucro presumido. O que é que diz a legislação? Que para venda de mercadorias, a alíquota é 8%, para prestação de serviços é 32%, para revenda de combustível é 1,6%, existem outras atividades que são 16%. Só que no caso do lucro arbitrado, esse 8% ele vai ser acrescido de 20%. Os 32% vai ser acrescido de 20%, que isso é o que diferencia o lucro presumido do lucro arbitrado. As alíquotas de presunção vão ser as mesmas, definidas pela legislação societária, mais 20%. É esse o conceito do lucro arbitrado. Conhecendo a receita, muito embora a entidade, ela tenha toda a sua contabilidade desorganizada, ela apresente indício de fraudes ou de erros, mas que tenha a sua receita for conhecida, pelo menos a receita ela tiver contabilizada, ela vai calcular o lucro arbitrado da mesma forma que é calculado o lucro presumido. E aí, esse cálculo é baseado no percentual definido pela legislação tributária, acrescido de 20%. Isso para cálculo do imposto de renda.
Porque para a contribuição social é o mesmo raciocínio e não vai mudar a alíquota vai ser a mesma do lucro presumido no caso da contribuição social, só do imposto de renda que acrescenta esses 20%. Entendeu, Jaiana? Entendi, professora. Aí sempre vai, como a Sara tinha perguntado, não, a Sara não, a Nicole, vai ser sempre 20%? Sim, mas tem que se conhecer a alíquota definida pela legislação para fins do cálculo do lucro presumido, porque vai ser a mesma para o lucro arbitrado e vai mudar de acordo com a atividade, porque a gente vai ter tanto para venda de mercadorias, venda de combustíveis, revenda de combustíveis, prestação de serviço, mas normalmente são essas alíquotas, 8% e 32%. E aí, a essas Professora, alíquotas... a tabela de alíquota do presumido por arbitrado só muda a questão do acréscimo de 20%? Ou não? Tem mais diferenças? Não, só isso. Só o os acréscimo 20%. de 20%, né? Quando muda para o arbitrado. Isso, exatamente. E só para o imposto de renda, para a contribuição social, não. A contribuição não. Social, igual. Entendi. Entendi, professora. Ok. Obrigada. Nada. Então, segunda questão, mais alguém tem alguma dúvida? Perguntem. Não saiam da aula com dúvida, porque senão aí eu acredito que está tudo entendido, e aí na próxima aula a gente já começa a matéria nova e as dúvidas vão se acumulando. Tudo tranquilo? Cadê o Fábio? Já entrou? Oi, Beatriz, diga. Não, tudo ok, viu? Tudo bom, tudo tranquilo. Tá certo, tá ótimo. Ok, Beatriz. Tá aqui, Fábio, porque o vozão perdeu, foi? Eliminação, muito bem, coisa bem feita. Pelo menos uma notícia boa hoje. Vamos lá, continuar. Verdade, professora, notícia ótima. Meu Deus, vamos nós. Que a vida deles já tá ganha, Fábio. Vai estudar que é melhor. Eles já receberam uns milhãozinhos aí. E nossa conta continua do mesmo jeito. Eles receberam já uns milhões aí por ter chegado até onde chegaram, e o nosso não aumentou 1 centavo, nosso salário. Então, vamos estudar que é só o que nos resta, já que a gente não foi jogar futebol. É verdade. Então, para a gente concluir a quarta questão, o que é que diz a quarta questão? A empresa T33 atua no segmento de comércio varejista de confecções. T30, legal, saudade da T33. De comércio varejista de confecções. Nessa condição, apresentou no primeiro trimestre de 2015 os seguintes saldos contábeis em suas contas de resultado. Então, essa empresa T33, o segmento dela é comércio varejista de confecções, e no primeiro trimestre de 2015 apresentou, na verdade aqui nem é janeiro, aqui é março, porque é o saldo do primeiro trimestre, né? 31 de março de 2015, apresentou receita de venda de mercadorias 3.400, ICMS sobre a receita 10 mil, ICMS substituição tributária 50 mil, descontos incondicionais na venda de confecções 30 mil, custo das mercadorias vendidas 850 mil, despesas administrativas 90 mil, despesas com venda 60 mil, não houve receita de equivalência patrimonial, talvez até tivesse havido, mas eu acho que eu não coloquei, ó, gente. Mas, vamos lá.
juros ativos 30 mil, variações monetárias ativas 40 e receita de aluguel eventual, que não faz parte do objeto social, tá? São outras receitas. Então, vamos lá para as nossas deduções, cálculo por meio do percentual de presunção, para se chegar a um imposto de renda e a contribuição social devido, que é o que pede aqui na questão. Diante do exposto, apresente o imposto de renda e a contribuição social devidos, considerando a sistemática do lucro arbitrário. Então, vamos nós. Primeiro, a gente tem receita de vendas de mercadorias, já que essa empresa, T33, ela é um comércio varejista. Então, a gente vai ter receita de vendas de mercadorias no valor de 3.400.000. Lembra que eu falei para vocês lá naquela questão, na primeira e na segunda, que mesmo quando houver ICMS sobre a receita, que se estiver relacionada à operação normal, ela não vai ser deduzida. A única dedução à receita bruta para fins de cálculo do lucro arbitrado, lucro presumido também, é o ICMS substituição tributária. Mesmo que haja o ICMS normal, não se deduz. O que é que vai deduzir? Só o ICMS substituição tributária. Não esqueçam disso. Pode ter aqui o ICMS sobre receita, mas só vai deduzir o ICMS substituição tributária e o IPI, tá? IPI não está aqui, mas se estivesse, iria deduzir também. Então, ICMS normal, PIS, COFINS, não deduz. Vamos deduzir só o IPI e o ICMS substituição tributária. Por isso que a gente tem aqui menos os 50 mil do ICMS substituição tributária. Não tivemos devolução, daqui no exemplo da empresa 33, mas tivemos descontos incondicionais no valor de 30 mil. Então, esses descontos incondicionais nós vamos deduzir aqui da receita bruta de vendas. Com isso, o que é que nós chegamos? Nós chegamos a qual receita líquida? 3.400.000, menos os 50 mil do ICMS substituição tributária e menos os 30 mil dos descontos incondicionais, nós chegamos a uma receita líquida de 3.320.000. 3.320.000. Se o que é que se espera na questão? Que a gente apresente o imposto de renda e a contribuição social devidos, considerando a sistemática do lucro arbitrado. Então, se é o lucro arbitrado, nós iremos aplicar, acrescentar os 20%, os 20% a alíquota. Se é de venda de mercadorias, a alíquota é de 8%. Essa alíquota de 8%, nós iremos aplicá-la à base de cálculo encontrada, a receita líquida, né? Que é a receita bruta, depois de feita, deduzidas todas as deduções deduzidas. Então, vamos aplicar os 9,6%, que é o quê? Para venda de mercadorias, nós vamos ter o percentual de presunção de 8%. A esses 8%, vamos acrescentar os 20%, chegando aos 9,6%. Lembrando que, para a contribuição social, não se tem nada de acréscimo, né? Lembrando mais uma vez, para a contribuição social, não há acréscimo, então permanece os mesmos 12%, que é o percentual de presunção para a contribuição social. Então, com isso, a gente chega aqui a um total de 318.720, porque aplicamos 9,6 sobre 3.320. E no caso da contribuição social, 398.400, que é 12% sobre 3.320.000. Com isso, após isso, vamos acrescentar as outras receitas. Para acrescentar as outras receitas, que são as outras receitas que serão acrescentadas na sua totalidade. Quais são elas? Os juros ativos, as variações monetárias ativas e a receita de aluguel. Eu não coloquei valor aqui, eu devo ter apagado sem querer,
Tô tentando confirmar aqui que nem no Word lá que eu disponibilizei para vocês também não tá. Eu devo ter apagado sem querer. Mas mesmo que tivesse valor aqui na receita de equivalência patrimonial, viu, Felipe? Que o Felipe tinha me perguntado. Não, vocês não incluiriam aqui, não adicionariam as outras receitas, tá? Não adicionariam essa receita da equivalência patrimonial às outras receitas. Mesmo que tivesse aí 1 milhão. Professora, e resultado negativo de equivalência? Também não. Aqui vocês não Quer dizer, acrescentariam, tá? fica neutro, nem soma nem diminui. Nem soma nem diminui, tá? Entendi. Então, com isso, nós chegamos a uma base de cálculo de 318.720, né? Adicionando todas as outras receitas na sua totalidade, né? Nós temos aqui um lucro arbitrado. Lucro arbitrado de 403.720 do imposto de renda, da contribuição. O que foi isso? Tá errado aqui. Pronto. Aí vamos somar as demais receitas, né? As outras receitas. Chegando aqui a um imposto a recolher, no caso do imposto de renda, né? Nós vamos aplicar 15% ao lucro arbitrado, 15% sobre 403.720, vamos aplicar os 15%, e a contribuição social, vamos aplicar 12%, desculpa, 9%, né? 12% é da presunção. A alíquota da contribuição social é 9% e do imposto de renda é 15%, tá? Vamos aplicar. Atentar para o caso do adicional. No caso do imposto de renda, nós vamos ter, esse foi o quê? Um trimestre inteiro. Seguintes saldos em suas contas de resultado no primeiro trimestre. Então, se é o primeiro trimestre, vai ser sobre os 60 mil. Então, ó, se eu pegar aqui os 403 menos 60 mil, 1, 2, 3, porque é o trimestre, nós vamos ter 343.720. 343.720 vezes 10%, nós temos um adicional de 34.362, tá? Eu coloco até uma formulazinha, ó, que fica bem fácil de vocês entenderem. Ó, se F15 maior que zero e esse F15, ele vai 20 mil vezes 3, aplica 10%. Se fosse só 2 meses, vocês só trocariam aqui na fórmula e colocariam 2 meses, né? Que aí já calcularia o adicional. Então, mas de qualquer forma, o raciocínio é esse: é o que ultrapassou 60 mil, aplica-se os 10%. Qual é o meu imposto de renda a recolher? 60.558, referente aos 15%, e 10% de adicional, 94.930. Como contribuição social não se tem adicional, nós vamos ter só os 43.506. Ok? Ok. Alguma dúvida? Não, professora, tudo certo. Show de bola. Então, com isso a gente finaliza o lucro arbitrado, tá? E aí, como eu falei para vocês, só nos resta agora a matéria sobre PIS e COFINS, que a gente vai iniciar na próxima aula. Ok, Nicole, nenhuma dúvida, que bom.
E aí a gente inicia na próxima aula, PIS e COFINS, a nossa última matériazinha desse semestre, tá? Eu vou interromper aqui a gravação para fazer a chamada, não saiam.